A gente falou brevemente de uma coisa chamada de prazo médio da carteira. O prazo médio da carteira é muito parecido com a duration, mas ele é um pouco diferente. Eu não vou ficar trazendo os cálculos aqui para você. Mas o prazo médio a gente pode simplificar da seguinte maneira. Se você tem um título que vence daqui a 10 anos e um título que vence daqui a 5 anos, 50% de cada um deles, então você tem que a média é 50% de 10 anos, 50% de 5 anos, a média 7,5. Então o prazo médio da sua carteira, nesse caso, seria de mais ou menos 7,5 anos. Você vê que é muito parecido com a duration que a gente estava falando. Esse 7,5, ele sempre, o prazo médio de recebimento da carteira, geralmente vai ser próximo da duration. Agora, eu só falei para você do vencimento. Só que um título de 10 anos que paga juros ao longo do tempo, ele não tem um prazo médio de 10 anos. Ele tem um prazo médio inferior a 10 anos. Por quê? Porque você vai ao longo do tempo recebendo juros. Então, o seu retorno total desse título não é só no vencimento. Seu retorno total vai ser ao longo dos anos, recebendo juros, mais o que você vai receber lá no vencimento. Então, se você receber R$100 todo ano e no final você vai receber mais 1.000, você recebeu R$1.000 de juros ao longo de 10 anos e mais R$1.000 no final. Ou seja, 50% ao longo dos anos e 50% no vencimento. Por isso que o prazo médio ele não é exatamente o vencimento quando o título paga juros. E aí, por último, e não menos importante, um conceito que eu quero trazer para você é sobre risco de crédito. Existem diversos riscos que envolvem os investimentos. Um deles é chamado risco de crédito. O governo de um país ele é considerado o mais baixo nível de risco que existe para os ativos de renda fixa. Ele é o que a gente chama de risco soberano. Aquele risco que ele só vai ser consumado se o governo do país quebrar. Esperamos que isso não aconteça com o Brasil, né? Então, o risco de crédito dos investimentos de renda fixa, ele está associado ao mais baixo nível de risco, que seria o risco soberano do país, e o mais alto nível de risco, que seria aquela empresa que já deu calote e não deve mais pagar nenhum dos juros que ela se comprometeu a pagar. Esse nível de risco é o que a gente chama de rating, que é o risco de crédito. Então, o rating de crédito da empresa, ela geralmente vai do mais baixo ao mais alto, sendo que o mais baixo nível de risco geralmente é o que a gente chama de AAA, os 3 As, AAA. Por que a gente chama de AAA? Porque existem agências classificadoras de risco que elas têm essa graduação. Então o mais baixo nível de risco é 3 As, depois vem 2A, depois 1A, depois 3Bs, 2Bs, 1B e assim por diante. Eu vou colocar aqui na tela para você essa escala de rating, para você dar uma olhada. Mas o que é importante você entender é que a gente chama aquele nível mais baixo investment grade, que é o grau de investimento, que é o risco soberano. E o pior deles, seria, entre aspas, o pior, seria o high yield, ou junk bonds, que seriam os títulos lixo. Esses títulos de alto risco também oferecem uma alta taxa. Lembra que a gente já conversou uma vez? Quanto mais alto risco, maior a taxa? Então, na renda fixa, isso é totalmente refletido na taxa do título que você vai comprar. Então, se a taxa do título é muito alta, desconfie que o risco de crédito também deve ser elevado. Por quê? Quando você compra um título de renda fixa, você está emprestando dinheiro para uma instituição. Pode ser um banco, através do CDB, pode ser uma empresa não financeira, através de uma debenture. O fato é que, se o risco no balanço dessa empresa for alto, então poucos investidores estão dispostos a oferecer, aliás, a emprestar dinheiro para essa empresa.